Tati e Elas com Tatiele Melo. Bem-vindo a mais um programa. Que alegria estarmos juntos mais uma semana para nós conversarmos sobre coisas concernentes à nossa vida cristã. E, gente, hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar de um assunto totalmente feminino, gostoso, que a gente gosta de falar sobre moda, não gosta, meninas? A gente adora, né? Mas hoje nós vamos falar sobre modéstia, baseado nesse livro Costurando a Modéstia no Coração, da nossa querida Amanda. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Que alegria. Que alegria te conhecer pessoalmente e que presente, né? Prazer é todo meu. Poder aprender um pouco mais desse tema. Se apresenta para quem está em casa, fala um pouquinho de você. Claro. Bom, oi pessoal, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Amanda Durham, eu sou esposa do pastor Brandon, ele é americano, me mudei para lá porque eu me casei com ele. E sou dona de casa e eu auxilio no ministério, eu auxilio no discipulado de mulheres. E tenho esse ministério online chamado Fielmente Feminina, com brasileiras, que se iniciou em 2018. Então, já tem um tempinho que eu trabalho com mulheres, exatamente essa questão da feminilidade bíblica, com um foco muito grande em modéstia cristã. Então, começou com modéstia cristã e até hoje segue sendo, eu diria assim, a espinha dorsal do Ministério Fielmente Feminino. É o principal assunto. As pessoas ficam bem curiosas, bem interessadas sobre esse assunto. Gente, mas siga a Amanda, vocês vão adorar. Eu assisti vários vídeos, assim, ela faz umas comidas deliciosas, bem bonita, posta pra gente ver. Então, e Amanda, como é que você chegou a esse tema, o desejo de estudar, de escrever, de ensinar para nós sobre modéstia cristã? Então, Tati, foi bem interessante e é quando a gente vê realmente que Deus ele usa as pessoas mais improváveis para realmente enlouquecer os sábios, porque eu jamais poderia me imaginar ensinando um tema como esse, eu jamais poderia me imaginar exaltando a Deus através da escrita de um livro, através do ensino, mas Deus decidiu que Ele queria fazer isso por mim, não é? Eu sou formada em letras, então eu já tinha essa coisa do ensino, esse desejo muito grande de ensinar, atuei como professora de português por um tempo, mas após minha conversão, que se deu em 2013, foi surgindo em mim um desejo muito grande de ajudar mulheres, exatamente porque Deus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E no outro podcast a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o meu testemunho, né? Mas ensinar modéstia eu vi que era algo urgente nos nossos tempos. Muito urgente, que tinha essa lacuna nas igrejas, sabe? Talvez porque tornou-se, de repente, um tema obsoleto, algo muito contracultural, mas o fato é que é bíblico, não é? E a gente precisa realmente seguir todos os princípios bíblicos, as ordenanças bíblicas, isso inclui a modéstia. Então, como Deus ele me transformou, né, através da graça irresistível de Jesus, me transformou de forma muito profunda nessa questão da modéstia, realmente de dentro para fora, eu percebi que é algo que começa no coração, não é? É algo que nasce no coração, que parte de Cristo, então não há modéstia verdadeira sem Cristo. Se for o caso, seria apenas legalismo, religiosidade, não é isso mesmo. Então eu fui entendendo de forma tão clara, com a ajuda do Espírito Santo, de que a modéstia, ela nasce no coração e ela vai transbordar. E vai se revelar em uma beleza acolhedora, vai se revelar em decência, vai se revelar em algo que é realmente contracultural, já que a gente vive numa cultura tão hipersexualizada. E eu decidi também começar porque o meu marido me incentivou bastante, né? É muito gostoso porque a gente tem várias conversas teológicas e eu amo aprender do meu marido, né? E ele percebeu que eu tinha realmente esse dom e esse talento para o ensino e um desejo muito forte de ensinar feminilidade, não é? E nós pensamos que esse deveria ser o foco do ensino das mulheres. Mulheres ensinando feminilidade a outras mulheres, assim como as mulheres de Tito II, não é? Que Paulo apresenta pra gente. Então foi assim que surgiu e desde então... Eu já tô com a cabeça borbulhando aqui, gente, de tantas perguntas que eu quero fazer para ela. Mas olha só, o que é modéstia, assim? Se a gente pudesse definir, porque é uma palavra que
a gente começou a ouvir de alguns anos para cá, estava meio esquecida, né? Mas o que é para a gente poder entender? Ótima pergunta, Tati. Se eu pudesse resumir a palavra modéstia em uma palavra, que eu diria assim, essa palavrinha aqui é sinônimo de modéstia, eu diria humildade. Tá? Inclusive, se você for ao dicionário, você vai ver exatamente isso. Modéstia, humildade, moderação, simplicidade. Não é? Então, quando eu penso em modéstia e em humildade, eu penso em Jesus. Não é? Porque o próprio Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, aprender de Jesus significa também cultivar um coração modesto. Não é? Isso vai se refletir nas nossas obras, na forma como a gente se porta, no que a gente comunica através da nossa imagem. Então, eu diria que humildade seria a principal palavrinha, mas também tem moderação, equilíbrio, decência, respeito para com o próximo. Olha que legal, Tati. Eu fazendo a pesquisa, né, para escrever o livro, eu descobri que o significado de modéstia, o significado no original, no grego, né, é exatamente, que é a palavrinha eidos em grego, é exatamente essa questão de um senso de vergonha, não é? E de respeito para com o próximo e também de reverência. Eu achei sensacional. Porque quando a gente pensa em reverência, reverência a Deus. Então, se somos mulheres modestas, nós somos mulheres que prestam reverência a Deus através da nossa imagem. Não é? Amanda, que lindo isso. Porque é mais profundo, É né? muito mais profundo. Nós não estamos do que falando parece, só exatamente. de roupa, né? Nós estamos falando de comportamento. De coração. Modéstia é coração. Né? Exatamente. Que coisa linda. É lindo. E você falando da modéstia, né, dessa questão da humildade, eu acho que é legal a gente desconstruir isso, né? De que ser modesta não é uma coisa ultrapassada, né? Fala um pouco disso pra gente. Sim. Tem esse... É uma falácia, né? Dizer que modéstia ficou no passado. Não estamos mais nos anos 50, nos anos 20. Não é isso. Modéstia é bíblico. Pronto. Não é? Modéstia é bíblico. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, 9 e 10, ele fala exatamente isso. Ele fala para que nós nos adornemos, né, que nós usemos trajes modestos, decentes, discretos. Ele usa essas palavrinhas. Né? Então, é bíblico. Então, primeiro, não é ultrapassado, não é obsoleto. Segundo, não é legalismo também, porque esses dois conceitos vêm juntos. Quem te acusa de ser obsoleto por causa da modéstia te acusa de ser legalista também, né? Você está impondo um modelo de vestes. Eu sou livre em Cristo para me vestir da forma como eu quiser. Não, nós somos livres em Cristo para não pecar mais. Então, a liberdade em Cristo nos torna livres do domínio do pecado. A sensualidade, a ostentação, que seriam aí as palavrinhas, os conceitos opostos à modéstia, é pecado. Está lá bem claro na Bíblia. Ou seja, o que você está dizendo pra gente é a maneira como eu me visto e a maneira como eu me porto, eu me comporto, importa, né? Importa para Deus. Nossa, eu amei esse resgate, Amanda, porque assim, recentemente eu fui em uma rua aqui de São Paulo comprar roupa com umas amigas da igreja e chegou lá, não tinha roupa para nós, porque tava na moda o cropped, né? O tal Só do tinha cropped. isso. Aí eu falei, meu Deus! E é legal ter alguém como você e trazendo esse conceito pra gente, porque eu acho que sim, a maneira como a gente se veste fala muito daquilo que nós cremos, daquilo que nós carregamos no coração, né? Exato. A forma como a gente se veste precisa estar condizente com a fé que professamos. Sim. Certo? Ô, Amanda, mas as pessoas falam muito assim, eu preciso me vestir de uma forma que eu me sinta bonita, que eu me sinta, que trabalhe a minha autoestima. E aí, é possível a gente ter se vestir de modo modesto, né? Eu vou nas vestimentas agora, antes do comportamento, e se sentir bem, se sentir bonito, porque as pessoas têm esse conceito de que é algo ultrapassado, né? De que é algo mais para pessoas mais velhas. Uma menina, uma adolescente pode se vestir de modo modesta e... Claro, pode e deve. Inclusive, eu gosto muito de compartilhar, de tempos em tempos, algumas inspirações no meu Instagram para as jovens, mostrando que sim,
perfeitamente possível as jovens se vestirem de forma jovial. Então, assim, eu já tenho 40 anos, então uma jovem não precisa se vestir como eu, né? Tem a roupa certa para ela, mas ainda assim, modesta e feminina, né? É perfeitamente possível fazer combinações com um tênisinho, uma saia mais descolada, mas que não é curta, não é? Ou uma calça que é um pouquinho mais folgada, não é tão apertada, mas aí com uma blusinha mais descolada. Perfeitamente possível. Um vestido com tênis, fica uma graça. Então, sim, a modéstia e a beleza, na verdade, andam juntas. E é interessante que eu me lembro bem quando eu comecei a me interessar por modéstia e comecei a realmente mudar meu guarda-roupa todinho. No início, eu vou confessar, não vou ser hipócrita, eu me senti muito mocoronga. Não sei se você conhece essa palavra, não. mocoronga. Mas assim, me senti estranha. Eu olhava no espelho e falava assim, nossa, tá muito feio. Essa não é a Amanda. Por quê? Porque a minha vida inteira eu me vestia de sensualidade. Não é? Então, sim, foi estranho, mas não interessa. Nós, cristãs, a gente não age conforme os nossos sentimentos. A gente obedece a palavra de Deus e Deus, ele vai nos recompensar, nos mostrando que aquilo vale a pena, que aquilo está o glorificando, e daí ele vai iluminando a nossa mente, nos dando sabedoria para que nós saibamos, por exemplo, escolher um estilo que nos agrade. Então, no início, eu estava meio perdida mesmo, eu não sabia qual era o meu estilo. Então, simplesmente, joguei lá uma roupa que tampava meu corpo e me senti super estranha, né? Mas eu insisti, falei assim, não, eu sei que isso daqui está glorificando a Deus e ele vai me deixar bonita, ele vai me dar a sabedoria que eu preciso para me vestir. E não passou muito tempo, eu já fui entendendo qual que era o meu estilo, o que caía melhor em mim, já fui abandonando a sensualidade por uma beleza acolhedora. A modéstia, ela é uma beleza que acolhe, não é uma beleza nem sensual, nem uma beleza que repele, sabe? Que seria aí a coisa dos legalistas, porque ainda existe o legalismo, né? Então, o legalista, ele desconecta a modéstia da beleza. Ele pensa que a mulher não pode ser bonita, tem que ser feia, descuidada. Quando você fala legalista, explica pra gente o que você quer dizer com isso. Então, o legalismo, o conceito original, assim, seria a salvação pelas obras. Né? Okay. Então, por exemplo, no contexto da modéstia, vou te dar um exemplo bem claro. Se você usar esmalte, você vai para o inferno. Se você usar calças, você vai para o inferno. Okay. Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Entende? É não fazer por medo, né? Isso. E não, o que eu tô vendo em você, e aí eu quero saber essa parte também, é algo que foi natural. Sim. Né? Foi uma coisa que, pelo jeito, o Espírito Santo trabalhou no seu coração e foi gradualmente essa mudança acontecendo. Amanda, e como é que foi isso, assim? Pelo que eu entendi, e aí você vai contar melhor pra gente, foi algo que Deus foi mostrando pra você. Como isso começou a te incomodar? Então, olha, eu diria que foi, eu sei até o ano, foi no ano de 2016, 3 anos após minha conversão. Foi um tempo que eu decidi estudar a Bíblia a fundo, coisa que eu não estava fazendo. Então, quando você decide estudar a fundo, não tem jeito. Muita coisa vai mudar em você. Você vai ser convencido pelo Espírito Santo sobre muitos aspectos. Se você é nascido de novo, se o Espírito Santo vive em você, você será convencido de muitas coisas que até então você estava cego a respeito, né? Então, eu estava cega para essa questão da modéstia. Eu ainda vivia na sensualidade, roupas sensuais, sabe? Foto fazendo carão, aquelas coisas assim. Mas então, estudando as escrituras, eu tive um interesse muito grande sobre esse tema, passei a pesquisar um pouquinho melhor. E então, eu me deparo com uma palestra exatamente sobre esse tema, que é até da irmã querida Simone Quaresma, que foi quem fez o meu prefácio. E eu fiquei assim, chocada. Falei, eu nunca ouvi isso na minha vida. E fazia todo sentido, porque eu estava ali comparando com as escrituras. Eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso mudar então. Então, foi esse o ponto de partida que me fez começar essa mudança. E daí, quando eu conheço meu marido, que foi em 2017, ele continuou me ajudando nessa questão, me ensinando. Por exemplo, eu perguntava para ele, porque a gente já estava noivo, eu perguntava, amor, para nossa lua de mel, o que eu levo? Eu levo um biquíni, um maiô? Porque eu realmente estava aprendendo. Aí ele me explicou, amor, um maiô mais modesto, tampando também, né, o seu popô, essas coisas assim, sabe? Um traje de banho modesto, amor. Então, foi a primeira vez que eu usei um traje de banho modesto, foi na minha lua de mel. Foi quando eu aposentei o meu biquíni. Não uso mais em público, né, só pro meu marido. Então, foi assim que começou esse processo.
Sim. Nossa, que lindo. E aqui tem um capítulo, Amanda, que você fala sobre a importância das mães ensinarem isso para as filhas, né? Ah, assim, como você estudou isso, observou, você acha que hoje as nossas crianças estão muito sem referência, indo muito para a área da sensualidade? Muito, assim, é gritante, é chocante e é desesperador. Eu que estou muito nas redes sociais, muito no Instagram, eu faço essa pesquisa de campo, digamos assim, eu me assusto muito. São crianças muito novinhas, são adolescentes que se vestem como adultas sensuais. E fazem expressões de sensualidade. E dançam musiquinhas com letras imorais, fazendo movimentos que simulam sexo. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Então, são as crianças sendo engolidas por essa cultura hipersexualizada, cujo alvo é as crianças, realmente. Essa erotização infantil, essa sexualização infantil tem estado, assim, cada vez mais em evidência na nossa cultura. E os pais parecem que estão anestesiados, né? E isso é muito problemático. E eu vejo, inclusive, no meio cristão essa coisa acontecendo. Me deixa bem preocupada. Você que mora fora, você acha que nós, brasileiros, porque as pessoas sempre falam que nós temos, as mulheres brasileiras têm mais essa questão da sensualidade, ou você acha que não, que isso está no mundo todo? Como que você observa que você convive em duas culturas? Sim, olha, lá nos Estados Unidos a coisa tá feia também. Tá muito ruim. Claro que eu ainda acho que no Brasil essa coisa do culto ao corpo é maior. Mas lá nos Estados Unidos, nas regiões praianas, por exemplo, é bem complicado também, bem complicado. As mulheres andam seminuas, assim, em qualquer lugar, dentro do supermercado, sem problema algum. Então, acho que é geral, né? E nos Estados Unidos, a cultura hiperfeminista é muito grande, é maior do que aqui, até eu diria, né? E o Brasil copia tudo de lá. Então, o feminismo é um grande aspecto também, um grande ponto que traz essa falsa liberdade, né? Liberdade sexual, liberação sexual, que foi aí através da Revolução Sexual de 1960, mas, na verdade, só colocou as mulheres em prisões emocionais e espirituais, porque é isso que esse culto ao corpo faz. É isso que é quase que olha, eu vou falar uma palavra que é forte, mas eu vejo como uma prostituição, sabe? Porque a Bíblia trata a prostituição dessa forma. Não apenas a mulher vender seu corpo por dinheiro, né? Ela oferece sexo e é paga por isso. Mas como que as mulheres estão realmente vendendo seus corpos em troca de likes nas redes sociais, em troca de validação, em troca de, sabe, de serem desejadas, de estarem no centro, né? Então, Deus está sendo desentronizado do coração das mulheres e a própria mulher é o centro, está no trono, é a superpoderosa, né? É o empoderamento feminino, e a sensualidade e a hipersexualização vem de bônus aí. Ô, Amanda, ajuda a gente a caminhar e perceber, assim, se nós estamos, olhar para o nosso coração. Claro que eu sei que isso é um ato que Deus vai fazer, mas muitas vezes, como a gente está imerso na cultura, a gente não percebe, né? Quando você fala aí de uma... essa questão da idolatria do corpo, né? Dessa coisa toda. Como que a gente pode perceber? Como é que isso aparece? Como é que eu posso fazer uma análise, assim? Quais são as coisas que eu devo olhar? Olha, Tati, eu penso que uma forma bacana de analisar isso é assim: bom, eu tenho passado mais tempo buscando a minha própria face no espelho ou buscando a face de Deus nas Escrituras? Esse é um bom termômetro. O que eu tenho alimentado mais? A minha carne ou o meu espírito? Porque a gente sabe que a nossa jornada como peregrinas aqui nesse mundo é uma luta, né? Entre carne e espírito, uma luta diária. A Bíblia fala que carne e espírito militam diariamente. E quem que vai vencer? É quem a gente alimenta mais. Isso. Então, o que nós temos consumido, do que nossa mente tem sido alimentada. Se a gente está alimentando nossa mente com, sabe, essas páginas de blogueiras, sabe, seculares, ou até cristãs mesmo, mas que são muito mais amoldadas ao mundo do que a própria Escrituras.
Se a gente tem amoldado a nossa mente mais com coisas do mundo, nós iremos nos parecer mais com o mundo. Sim. Então, aí corre um grande risco de sermos mulheres sensuais, de sermos mulheres vaidosas, que idolatram a aparência, não é? E que realmente colocam Jesus no banco de trás do carro, não entregam o volante do carro para Jesus. Sim. Então, acabam sendo mulheres que são governadas pelos próprios desejos pecaminosos, pela própria carne, em vez de serem governadas pelo Espírito. A solução é dar prioridade para Deus, para o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus através da Bíblia, estudo da palavra, sabe, devocional diário, culto doméstico, estar aí congregando em uma igreja bíblica, andando com mulheres mais maduras na fé, é oração, é jejum, tudo isso vai fortalecendo o teu espírito e vai te tornando cada vez mais parecida com Jesus e não com as mulheres do mundo. Nossa, que reflexão, né, para a gente fazer, porque às vezes a gente recebe o marketing, né? Por exemplo, agora tem muito marketing com relação a não envelheça, né? Como se envelhecer fosse um problema, fosse Tem algo capítulo fora. sobre isso aí, né? Você fala sobre isso? Falo. Então, fala um pouco disso pra gente, porque assim, eu vi uma matéria, Amanda, até falando que as crianças hoje, essa falta da referência das avós, porque elas não querem mais ser avós. Então, elas estão aí aderindo toda essa questão de estética e querendo viver ali uma fase que já passou daquela fase, né? E as crianças, elas estão sem referências, sabe? Sim. Sem essa coisa da avó, né? Até é engraçado porque tem algumas hoje que a gente até não aceita ser chamada de avó. Fala que é tia, que é prima, que é isso. E não aceita. E a gente tem visto isso no meio cristão mesmo, né? Então, fala um pouco pra gente do envelhecimento, que é uma coisa que a gente passa. A gente tem ali altas reflexões, né? Quando chega nesse momento. E como que a gente pode passar por isso de modo bíblico ou saudável, assim? Ótima pergunta. Infelizmente, hoje em dia a gente vê uma idolatria à juventude e uma rejeição à velhice, ao envelhecimento, né? Então, realmente caindo no ostracismo, né? Essa coisa do envelhecer naturalmente, que na verdade é uma dádiva, né? Se estamos vivas, né? E temos a oportunidade de envelhecer e ganhar sabedoria com os anos, gente, que privilégio isso. Mas não, esse boom das redes sociais trouxe esse ideal de perfeição da imagem, sabe? É tanto filtro, é tanta harmonização facial, né? Todo mundo com a mesma cara, tem esse padrão agora que as pessoas estão perdendo a sua individualidade, sabe? A forma única como Deus as fez, não é verdade? E é tão triste, porque, né, em Provérbios a gente vê, né, diz que os cabelos brancos, eles são a sabedoria, não é? Ele trata a velhice como sabedoria. Então, quanto mais velhas ficamos, mais sábias deveríamos ser. Mas, infelizmente, está acontecendo o contrário, porque a gente vê tanta mulher mais velha que é tão imatura, sabe? Que parece-se mais com uma adolescente, tanto na vestimenta quanto na forma de agir. É uma preocupação excessiva com a aparência, essa idolatria da aparência. E não tem nada além disso a oferecer. E é triste, porque, gente, olha, vai cair tudo. Entendeu? Não tem como evitar. Sim. Mas e aí, o que vai ficar? O que de belo a gente tem a oferecer, além da nossa aparência? Né? Então, essa questão é muito real. Por exemplo, as redes sociais, né, que está padronizando a beleza das mulheres. Gente, que tristeza isso, não é? E mulheres jovens, inclusive, que já fazem harmonização facial para mudar de cara, para ter um queixo mais quadrado, um nariz mais fino, uma boca maior. Como que elas vão envelhecer, eu me imagino, não é? Se elas não se apegarem a Cristo, elas vão viver ali uma vida realmente de tristeza, de vazio, de descontentamento, porque elas vão envelhecer. Então, é melhor já se preparar logo para esse fato, que é o envelhecimento. E a gente se prepara da mesma forma, buscando em Deus a nossa satisfação, o nosso contentamento. E é legal porque Deus, ele vai nos dando diferentes propósitos em cada fase da nossa vida. Então, muito provavelmente daqui a 20 anos, né, eu agora com 40, então daqui a 20 anos eu vou estar vivendo algo diferente. Deus vai estar me usando de uma forma que ele não consegue ainda me usar hoje. Então, vislumbrar isso é
maravilhoso, né, Tati? E, Amanda, é possível encontrar beleza em cada fase da vida? Perfeito. Há a beleza em cada fase da vida. Então, a beleza que eu tenho hoje, ela é diferente da beleza que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade, não é? E eu percebo, né, envelhecendo, o rosto já está mais flácido, eu já tenho rugas que eu não tinha antes. Mas que tal eu olhar para cada ruguinha, para cada flacidez e estar contente com isso e engrandecer o nome do meu Deus através disso. Nossa, amém, Deus. Eu tenho vida, eu estou viva, não é? E o Senhor me permite abrir os olhos a cada manhã e desfrutar da tua presença e ser luz na escuridão desse mundo e ser sal dessa terra. Me usa, Deus, me usa além da minha aparência, além da minha beleza. Derrama sabedoria sobre mim. Então, essa é uma beleza que eu tenho buscado muito mais atualmente, sabe? Que no passado não, no passado era mais aparência e tal, mas aí Deus foi moldando o meu caráter e continua e continuará até o nosso último dia aqui, né? Nossa, você falando, me veio várias coisas à mente. Primeira, porque assim, quando a gente fica nessa busca, então eu tô vivendo para mim, né? Sim. E aí eu não tô vivendo, entendendo que Deus deseja ser glorificado, né, através da minha vida, e que quanto mais eu envelheço, mais próxima de estar com o Senhor eu fico, né? Eu sei que, né, Deus tem o momento certo, mas a lógica seria essa, né? Sim. E aí a gente começa, então, sim, colocar, não, é muito apego, eu acho também, né? Carol fala, desculpa, Amanda, fala muito... Falei Carol, gente, porque ela foi entrevistada ontem pela Carolzinha da IPP. Então, aí... A gente troca amigas, aqui, né? Tá tudo em casa. E ela me mandou mensagem, Tati, você vai falar com a Amanda. Ela adorou. Não é, Amanda, a gente pensando nisso, por exemplo, esse apego, mostra esse apego a esse mundo, né? Que é o que a gente não deveria ter, né? Não mesmo, né? Esse mundo aqui vai passar, não é? Sim. Então a gente precisa se apegar no que tem valor eterno, no que é imperecível. Sim. Não é? Eu também lembrei de um texto que eu meditei pela manhã, que é Apocalipse, quando fala dos nicolaítas, né? O Senhor fala pra gente tomar cuidado com aquilo que ele tá trazendo dentro da igreja, porque o que ele colocava era exatamente isso, né? Você pode fazer o que você quiser com o corpo, o que importa é a alma. E você tá fazendo esse resgate contrário, né? Você tá ensinando pra nós, né, Amanda, que é bíblico, que não, gente, o nosso corpo importa, né? Exato. A maneira que eu me visto, a maneira como eu cuido desse templo, né? Isso que você trouxe é muito interessante, essa, né, passagem de Apocalipse e tal. E tem muito isso no nosso meio, que eu chamo de gnosticismo funcional, sabe? A gente tem muitos cristãos gnósticos que não se dão conta disso, porque desprezam o corpo. É como assim, porque o gnóstico, né, o que é essa filosofia? Imagina o corpo como algo ruim. Então, a matéria é ruim, não presta, então não importa o que você faz com ela. Então, só o espírito que é o que interessa, né? Então, mas não, é junto, porque Deus nos fez o quê? Corpo, alma e espírito. Sim. Essa unidade complexa, Sim. né? Foi criada por Deus. Então, da mesma forma como corpo e alma e espírito foram afetados pelo pecado, da mesma forma eles serão redimidos por Cristo, né? No fim, quando Cristo vier, tudo em nós será redimido, inclusive o nosso corpo, que será glorificado. Como que a gente tem cuidado desse corpo? A Bíblia não fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário do Espírito Santo. Não é? Romanos 12:1 diz para a gente oferecer nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Será que a gente se vestir como prostitutas, desculpa, a gente é forte, mas é a realidade, não é? Se a gente se vestir como prostitutas, isso é um sacrifício agradável ao Senhor? E outra perguntinha que eu faço às meninas, né? Imagine se Jesus estivesse na sua frente agora. Você estaria sensualizando para Jesus? Né? E a dica que eu dou para elas é para quando elas forem tirar fotos, porque não tem problema nenhum tirar fotos. Eu gosto de tirar fotos, de fazer vídeos, não é? As redes sociais hoje em dia eu vejo como um campo missionário, um grande campo missionário. Então a gente precisa ser luz lá também. Então, quando você for tirar foto, minha irmã, pega essa dica. Quando você olhar para essa câmerazinha aí, imagina que são os olhos de Jesus. Não vai ter como você fazer carão sensual, sabe? Com o biquinho, o olhinho, sabe? De peixe morto, aquela coisinha. Não. Quando você imagina os olhos de Jesus, você vai sorrir com os olhos. Sim. Você vai sorrir com os lábios. E é essa alegria, né, do Espírito Santo que formoseia o nosso rosto. Sim. Essa é a beleza que a gente precisa buscar.
Amanda, agora eu quero que você conte um pouquinho pra gente como é que foi essa transformação, né? Porque você era modelo, atriz. Como é que foi? Gente, nós vamos ter um programa só pra contar o Sim. testemunho dela, mas eu quero pra gente poder entender o tamanho dessa transformação que Deus fez na sua vida, né? Sim, para dar uma introdução aí já, né? Sim. Olha, a transformação foi gigante. Eu digo que se tem alguém do meu passado aí assistindo, vai ficar com o queixo lá no chão mesmo, tá? Porque é o oposto, é, né? É o oposto. É uma outra mulher, assim. Quando eu olho pra trás, eu fico assim, Senhor, eu glorifico a Deus, assim, de joelhos, porque é tudo poder de Deus mesmo. Não vem de mim. Eu sozinha eu não faria, eu não teria escolhido isso. Eu continuaria no pecado. Mas Deus é muito misericordioso e a graça de Jesus é irresistível. Não teve como eu fugir. Mas, pois é, então, em 2013 eu me mudo para o Rio de Janeiro e foi quando eu começo essa busca por glória própria. Então, eu me mudo para lá e começo a estudar teatro, cinema, interpretação para TV. E as portas começam a se abrir, porque eu me agencio em algumas agências de boa reputação no mercado e tal. E há um mercado muito grande de publicidade no Rio de Janeiro, assim como aqui em São Paulo também. Então, eu começo a gravar muitos comerciais, fotos publicitárias, e daí eu começo a fazer participação em novelas, essas coisas, participação em filmes. E eu tava buscando a glória própria ali, uau. E aí Deus me alcança no meio do caminho, mas eu continuo buscando a glória própria. Então, demorou um tempinho para Deus abrir os meus olhos para essa minha idolatria e para Ele realmente me convencer de que Ele não me queria ali. Porque a verdade, Tati, é que a maioria dos trabalhos que eu fazia tinha um cunho sensual muito grande. Então, sabe, é o comercial para cerveja, que muitas vezes é de biquíni. Então, é você ali promovendo, né, uma bebida e ainda seminua. Tá tudo errado, né? E eu crente, né? Que crente que é essa, né, gente? Então, e cenas, né? Às vezes cenas de novela ou de filmes que você tem uma interação romântica com o ator. Gente, é nada esse trem de beijo técnico, vai me desculpar. É beijo, gente, né? Deus fez o nosso corpo para sentir, né? Para sentir desejos mesmo. Mas isso é para ser desfrutado no casamento. Como que eu vou estar ali desfrutando disso com um ator? Gente, isso é fornicação, é prostituição e é adultério. Pronto, tá? Então, há meios do cristão estar nas artes cênicas? Claro. Mas você tem que falar não para muita coisa. Eu não falava não para nada. Né? Então, eu estava desonrando ao meu Senhor. Então, Deus me tira realmente dessa sensualidade, né? E antes de Deus me alcançar, eu ainda vivia uma vida promíscua. A gente vai conversar mais sobre isso no outro podcast. Mas Deus me tira da promiscuidade, da sensualidade e me traz realmente para a sua maravilhosa luz e me mostra a modéstia, me mostra a feminilidade que o agrada. Então a transformação foi muito radical. E chegou a um ponto realmente de eu ter que abandonar tudo, porque ficou muito claro para mim que não era o propósito de Deus para mim, né? É gostoso de ouvir isso, Amanda, porque às vezes a gente percebe que tem muitos cristãos que fazem uma dicotomia, né? Então, isso aqui é meu trabalho, né? Mas eu entendo como trabalho, mas eu sou cristã. E aí eu fico pensando em vários textos bíblicos, né? Que fala que se a gente fizer alguma coisa que vai escandalizar o nosso irmão, então é melhor que a gente não faça, né? Que se eu souber que aquilo é uma pedra de tropeço, então que eu não seja isso, né? Que isso não aconteça. E você claramente entendeu que não, né? Que não dá para essas duas coisas. Isso é assim, bênção de Deus ouvir isso, amém, sabe? Às vezes eu acho que falta esse radicalismo pra gente, sabe? Sim. Radicalismo assim, eu sou totalmente do Senhor e Ele vai me sustentar de outra forma, Ele vai me dar contentamento de outra forma. Isso não vem só disso aqui que eu tô fazendo, exatamente, né? O Brandon, né, meu marido, ele diz muito essa frase: all of Christ for all of life. Tudo de Cristo para toda a nossa vida, toda. Então, Cristo, ele precisa tocar em todas as áreas da nossa vida, em cada centímetro do nosso ser, não é? E a palavra diz, né, que a gente coma, que a gente beba, façamos tudo para a glória de Deus. Então, é na comida, é na bebida e é em tudo. Esse tudo é tudo mesmo. Inclui o nosso trabalho. Sim. É viver para a glória de Deus, né? Então, inclusive o nosso trabalho, ele precisa
glorificar ao nosso Senhor. Então, como que eu, beijando ator, seminua na TV, como que isso glorificaria meu Senhor? Em outros, né? Exatamente, não é? E tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, ambos falam na Bíblia sobre essa coisa de não ser pedra de tropeço, o quanto que é grave ser pedra de tropeço, ser obstáculo na vida dos nossos irmãos. Né? Jesus, em Mateus 5, diz isso, que para a gente não... Se você fizer um dos meus pequeninos pecar, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse nas profundezas do mar. Né? Olha quão grave é isso. Pequeninos ali se refere a crianças, mas também a gente, metaforicamente, fé, né? São os novos na fé, os novos convertidos, os homens que lutam, né, nessa área sexual. E Paulo, em Romanos 13, salvo engano, diz sobre não sermos pedra de tropeço, não colocarmos obstáculos na vida dos irmãos. Então, isso é ser corpo de Cristo. Isso é amor, sabe? Então, é tão triste quando uma mulher fala assim, ele que arranque os olhos, eu não tô nem aí. Aí é ele com Deus. Se ele tá me olhando com malícia, é ele com Deus. Não, minha irmã, não é assim. Se você está se vestindo de forma provocativa, você tem parte nesse pecado. Ambos prestarão contas a Deus, né? Tanto a mulher que está sendo sensual, e o homem que está praticando ali a lascívia com ela. Não é? Então, a gente precisa amar os nossos irmãos ao ponto de nos preocuparmos com a santificação deles. Gente, que gostoso, né? Nós podemos aprender um pouco com a Amanda. Aqui está o livro dela, ela vai dizer para vocês onde vocês podem adquirir. Também vamos deixar as redes sociais dela. E eu quero falar com vocês sobre a nossa plataforma, que é a Telmídia. Nessa entrevista aqui com a Amanda, tem ficado claro para nós que uma das maneiras que o mundo tem de fazer com que a gente não viva para a glória de Deus é inculcando coisas na nossa cabeça que a gente vai aderindo sem perceber. Isso vem através de filmes, de séries, de programas, que estão ali cheios de ideologia. E nós temos uma plataforma que não tem isso, que tem conteúdos totalmente cristãos, pensado e idealizado para que te ajude a ter uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor. Então, você pode assinar a nossa plataforma, www.telmedia.com.br. Também vamos deixar aqui para você. Amanda, agora eu quero saber histórias. Por exemplo, tem uma mulher em casa ouvindo a gente e diz assim, eu percebo que realmente eu tenho me vestido de forma sensual. Você sabe que isso aconteceu comigo aqui, né? Uma senhora veio gravar o programa e ela falou, Tati, a mulher tem que se vestir modesta, de forma modesta. Amanda, aquilo fez um rebuliço dentro de mim. Eu já estava lendo Tito, sabe? Foi um rebuliço, assim, foi muito bom. E ela tá pensando assim, como eu começo? Por onde eu começo, né? Eu sou cristã, amo a Deus, mas tenho dificuldade dessa parte da modéstia. Como é que ela pode começar essa transformação, Amanda? Bom, primeiro ponto é decidindo. É decidindo que vai começar essa transformação. Porque é tão interessante a gente ver que me parece que nesse ponto da modéstia, as cristãs são muito místicas. Elas ficam assim, eu vou esperar o Espírito Santo me incomodar para eu ser transformada nessa área. Se não tá me incomodando, tá tudo bem. Né? Então, elas quase que esperam uma voz audível do Espírito Santo para, não veste essa roupa, vai trocar de roupa, menina. Né? Mas não é, porque com os outros pecados a gente não é assim. Por exemplo, a gente sabe que é pecado matar, é pecado roubar, é pecado mentir, não é? A gente não espera uma voz, né, alguém ou o Espírito Santo nos incomodar, não. E com as vestimentas é a mesma coisa. Então você, minha irmã, você decida. Não, eu vou mudar. Eu vou, aos poucos, eu vou modificando o meu guarda-roupa. Então, a princípio, né, assim, é legal você já ver o que você tem no seu guarda-roupa e como você pode adaptar ali as vestes. Tem essa blusinha aqui que é muito decotada. Mas será que ela não fica bonitinha, assim, com uma sobreposição? Com algo por baixo? Assim, por exemplo, o cropped que vocês amam usar. Eu tenho um cropped, mas vocês acham que eu uso ele sozinho? Jamais. Mas eu uso ele por baixo de outras blusas ou vestidos, sabe? Que eu tenho um cropped de manguinha, branco. E aí, ele combina com muitas peças que eu tenho. Blusinha, vestido, que fica um pouquinho revelador demais. Coloco o cropped por baixo. Pronto, fica lindo ali, bem tampadinho. Então, comece a ver no seu guarda-roupa o que combina com o que, sabe? É tão gostoso também você começar a entender quais as cores que te valorizam. É divertido, passa a ser divertido, sabe? E você vai orando. A oração é muito importante, porque o próprio Espírito Santo vai te direcionando, sabe?
Então, eu diria que é isso. Comece com o que você tem hoje, sabe? E aos poucos, se você quiser ir adquirindo uma peça ou outra, gente, não precisa ser nada caro. Eu não tenho roupa cara, eu não gasto muito com roupa, não mesmo, sabe? Nos Estados Unidos tem muito brechó e lá é bem em conta. Então, Sim. eu compro as roupas no brechó e tal. Às vezes as pessoas doam pra mim também, minha sogra me dá as roupas, porque aí as pessoas começam a notar que você tá nessa busca e Deus vai mandando pessoas também pra te abençoar, sabe? É muito interessante isso. Sim. Então, decida, depois dê uma olhada no seu guarda-roupa. O que não presta ali, já tira, irmã. Já foge da aparência do Não mal. tenha dó, Entendeu? né? E também não vai dar pra Não ninguém. vai dar pros outros também. Né? Pra incentivar a usar, né, Exato. Amanda? Entendeu? Já tira sem dó nem piedade ali, porque não dá, tá? Sensual, não dá pra adaptar, já tira. Aham. Às vezes você pode cortar, fazer, sei lá, faz uma bandana, faz de pano de chão, faz assim, tem muita utilidade aí. Mas aí já faz uma limpeza no guarda-roupa e já vê o que dá com o que combina com o que, qual a adaptação que eu posso fazer. Tenho certeza que você vai se surpreender. Tem muitas páginas legais, sabe? O próprio Pinterest e também no Instagram tem páginas legais que dão dicas de um guarda-roupa mais reduzido, sabe? Sim. Mais minimalista, que dá pra você fazer várias combinações. É muito legal. Então, eu acho que começar por aí é uma boa. Não precisa gastar muito. Tem gente que fala, modéstia é pra rica. Gente, não tem nada disso. E vamos parar, porque as roupinhas peladinhas aí, ó, tudo bem carinho, né? Bem caro, bem caro. E aí, pra isso, a mulherada tá lá comprando. Então, calma, dá pra gastar pouco e ter um guarda-roupa bem bonito, bem modesto, bem feminino. Tá. Agora, como você trabalha com bastante mulheres, né? Você já viu alguma transformação através dessa postura de tipo, Senhor, a partir de agora, com a sua ajuda, eu vou mudar a maneira como eu me visto, Já. eu vou buscar essa modéstia que, como você falou, também vai para outras áreas, né? Questão de comportamento, depois eu quero que você fale. Sim. Fala um pouco pra gente, Amanda, conta aí alguma coisa. Nossa, eu recebo vários testemunhos. Vários depoimentos de mulheres, elas me mandam no privado, no Instagram, ou me mandam e-mail, ou no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube também. São mulheres ensináveis. Então, se a mulher tem um coração ensinável, ela vai ser transformada. O Espírito Santo está trabalhando ali, né? A gente precisa ter uma resposta positiva à obra que o Espírito Santo já está operando. Então, sim, eu recebo muitos depoimentos. Me lembro de algumas mulheres aqui que me vem à mente que abandonaram o biquíni. Que se convenceram de que o biquíni nada mais é do que uma lingerie de praia. E Né? aí usa o que, Amanda, no lugar? Então, tem várias opções. Inclusive, eu tenho inspirações lá no meu Instagram. Tem um destaque só para roupas de banho. Ah, que viu? legal. E depende muito, assim, do seu gosto também, sabe? Tá. Eu não quero que a mulher anule a personalidade dela, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de usar saia. Eu uso muita calça também, mas eu gosto muito de usar saia. Então, eu levei isso para os meus trajes de banho. Então, no meu caso, eu uso uma saia short, que chama. Vai até aqui na metade da perna, mais ou menos. Essa saia short com um maiozinho, que não é decotado, é mais altinho. Pronto, uma graça. E aí, se você é mais minimalista nas cores, você pode usar um pretinho ou uma cor mais neutra, né? Um begezinho, ou estampado, se você gosta de estampas, ou colorido. Fica uma graça, eu acho muito bonito mesmo. Então, no meu caso, eu uso isso. Tem outras mulheres que usam aquelas bermudas de tectel, com blusa, sabe aquelas... com proteção solar, sabe? Sim. Proteção UV. Sim. Usam aquelas blusas também. Aí escolhem, de repente, uma cor que seja mais feminina. E tem várias opções, né? Um maiô com uma bermudinha, sabe? Que dê pra entrar na água. Que é isso, por exemplo, as roupas que eu tenho, eu entro no mar plena e saio plena. E seca rapidinho, porque o tecido é próprio pra isso. E como lidar com os comentários? Porque deve vir, né? Você tá de um jeito, de repente você muda radicalmente, Sim. né? Essa mudança. Como é que a gente lida com isso, Amanda? Ser forte e corajosa, né? É isso. É. É porque assim, ó, por exemplo, lá na praia onde eu costumo ir nos Estados Unidos, é uma praia que é mais família, uma praia mais pra família. Lá nos Estados Unidos tem algumas praias que é mais pra galera solteira e tal, aí você vê de tudo lá. Mas nessa praia que eu vou, que é mais assim, família, é muito comum ver as mulheres vestidas dessa forma. Então lá nos Estados Unidos eu não tenho esse problema de me sentir um ET. Mas aqui no Brasil, esse problema é real, né? Então eu vou
vestidinha pra praia, eu me sinto um ET mesmo. Os olhares vêm, né? E aí tem gente, inclusive, que fala, mas aí não é modéstia, porque aí você vai estar chamando atenção. Não, mas eu não vou estar chamando atenção pro meu corpo. Eu vou estar chamando atenção para aquele que eu sirvo. Pro meu salvador, né? Gera uma curiosidade, Exato. Né? Por que ela tá Por que se você veste assim, assim, menina? Por que você se veste assim? Bom, aí é a chance que eu tenho para compartilhar a esperança que eu tenho e em aí, Cristo. Como é que você responderia se alguém perguntasse? Pois aí eu falaria, oi, tudo bem? Pois é porque eu sirvo a um Deus que ele valoriza o nosso corpo, sabe? Ele valoriza tanto o nosso corpo que ele não quer que a gente exponha para o mundo, assim, dessa forma tão... É degradante, né? Assim, a nudez pública passa a ser um pecado, né? Com o pecado de Adão e Eva. Então, eu tento explicar isso. Eu tento explicar como que o pecado entrou no mundo. Então, é realmente um evangelismo. Quando alguém chega para você e te pergunta sobre as suas vestimentas. Por que você se veste assim? Bom, porque antes Adão e Eva, eles viviam nus, sem nenhum problema, no Jardim do Éden. A nudez era inofensiva. Assim que eles têm os olhos abertos para o pecado, devido à desobediência que eles cometem a Deus, né? Às ordens de Deus, eles se percebem nus. É a primeira coisa que Adão e Eva se percebem, não é? Lá em Gênesis, eles olham para o outro, tá tão pelada, né? É a primeira coisa. Sentem ali, né? E aí, o que acontece? Eles correm, eles se escondem de Deus, da presença de Deus, para dar um jeitinho, que eu brinco que é o jeitinho brasileiro ali, né? Eles se cobrem com folhas de figueira. Ops. Então, é o Adão colocando ali uma sunga de folha de figueira, a Eva colocando um biquíni de folha de figueira, aí, tcharam, Deus, estou aqui. Oi, Deus, tudo bem? Aí, Deus, não. Não tá bom, não. Vamos cobrir isso aí, E aí, Deus não cobre, não é isso? Deus vai lá e cobre com pele, cobre Adão e cobre Eva. Claro que isso daqui é apontando para o sacrifício vindouro do Cordeiro, né, de Cristo, que cobre os nossos pecados com o seu sangue, cobre os nossos pecados de uma vez por todas, mas é também ali um padrão para modéstia. Sim. Né? Porque antes a nudez era inofensiva, agora é pecaminosa, então a gente precisa cobri-la. Inclusive na praia, não é porque tem mar e areia que eu vou andar nua. Sim. Não faz sentido. Nossa, eu fiquei pensando, deve ser maravilhoso poder ensinar isso para as filhas, né? Porque elas vão, em algum momento, elas vão notar, né? Sim. Nossa, minha mãe não se veste como as outras mulheres, né? E aí você tem uma deixa para ensinar, que coisa maravilhosa. Sim. Amanda, tá dando 1 hora do nosso programa, passou tão rápido. Tá rápido, mas delícia. Eu quero que você fale um pouco do seu livro aqui, né? Comente o que as pessoas vão encontrar, o que elas vão encontrar, onde elas podem comprar, se elas desejarem adquirir. Gente, eu super recomendo, porque aqui a gente deu uma pincelada sobre um pouquinho do assunto, mas ela aprofunda, ela tem um capítulo sobre o biquíni, né? Então, assim, tem questão das noivas. Então, eu acho que vale muito a pena. Onde as pessoas podem comprar? Então, Tati, pessoal, vocês encontram o livro no site da João Calvino Publicações. Então, é só ir lá, que está o livrinho lá. E a gente já está até com poucas unidades dessa primeira tiragem. Então, corre para aproveitar o desconto de lançamento, viu? E é um livro que eu creio que vai servir muito para a edificação da igreja. Esse foi o meu intuito, né? Render glórias a Deus através dessa escrita e edificar a igreja, ajudar, inclusive, os pastores no ensino, as mulheres, né? Quanto a essa questão. E tudo para a glória do nosso Senhor. Né? É um livro que tem muito conteúdo, é bem detalhado, é bem aprofundado, traz as análises bíblicas das passagens bíblicas que tratam deste assunto, traz uma análise teológica e também cultural do biquíni, trazendo a história do biquíni, como que isso entrou na nossa cultura, como que isso entrou nas igrejas. Traz também o último capítulo, que é chamado Costure o Evangelho no Coração. É uma apresentação do Evangelho. Então, esse livro não é mesmo sobre roupas, simplesmente sobre roupas. Vai muito mais profundo. Realmente, o Evangelho é o centro desse livro. E eu amei o nome, né? O título, Costurando a Modéstia no Coração. Porque a modéstia externa é nada, né? Nada. A gente pode ter uma modéstia e o coração é uma capa de piedade apenas, exatamente. Né? Por isso que precisa estar no coração. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa sobre o que a gente conversou, sobre a importância de nós resgatarmos isso. Eu acho que é um tema urgente, né? Que a gente precisa, nós mulheres cristãs, eu digo para as meninas da igreja, nós precisamos influenciar lá fora, né? Não ser influenciado pelo mundo, né? Exatamente. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Legal.
Então, meninas, olha, Costurando a Modéstia no Coração, um despertar para a verdadeira feminilidade, né? Este é um livro que te convida realmente a viver esse propósito da mulher, a viver esse chamado da mulher de trazer beleza ao mundo de forma que glorifique a Deus, de dizer não para essa cultura hipersexualizada, essa cultura hiperfeminista, que coloca a mulher no centro ao mesmo tempo que a degrada, não é? Então, é uma cultura que é degradante para nós mulheres. Então, a gente precisa trazer a cultura do reino, porque nós somos o quê? Embaixadoras de Cristo, né? Nós servimos a um Deus santo. Deus fala, sejamos santos porque eu sou santo. E a Bíblia também nos diz para que busquemos a santidade. Então, devemos fazer isso, mas a boa notícia é que o Espírito Santo, Ele próprio, nos conduz nessa jornada de santidade. Então, paremos de ficarmos resistentes à obra maravilhosa que o Espírito Santo quer fazer em nós. Pare, minha irmã, de ser resistente à obra linda que o Espírito Santo já está operando na nossa vida. E tem essa passagem muito linda que eu gosto demais em Romanos 12:2, desculpa, em Romanos 12:2, em que Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam que esse versículo, olha, nós só iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se e somente se ocorrer uma transformação da nossa mente, não é? Se nós permitirmos sermos renovadas pela palavra de Deus, pelo trabalho do Espírito Santo. Então, paremos de bater cabeça, andar em círculos, como os israelitas andaram no deserto ali por 40 anos, andando em círculos. Paremos de bater cabeça por causa, porque a gente quer viver a nossa própria vontade. Não. Passemos a obedecer à vontade de Deus, porque aí sim, o próprio Deus te colocará no centro da vontade dele. E aí você experimentará a sua boa vontade, que é sempre melhor do que a nossa, e passará a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu tenho experimentado isso e tem sido glorioso. Amém. Amanda, muito obrigada. Obrigada, Tati. Que Deus continue te usando. Amém. Para falar aos nossos corações. Amém. Sobre isso, sobre esse resgate, e que muitas vidas possam ser alcançadas, assim como você foi despertada pela palestra da Simone. Sim. Que muitas hoje possam ser despertadas através do seu testemunho, através do que você tem escrito, falado, nos ensinado. Amém, viu? Tati. Obrigada, querida. Gente, eu agradeço a sua audiência. Espero você aqui na próxima terça para a gente bater um papo, aprender um pouco mais sobre a vida cristã, coisas concernentes à vida cristã. Eu tenho certeza que esse conteúdo te abençoou. É um conteúdo extremamente relevante, urgente na nossa sociedade, no momento que nós estamos vivendo. Então, compartilhe esse programa, mande para uma amiga, diga, venha conhecer aqui essa entrevista sobre modéstia, assista, vai fazer bem para você. Aquela amiga que você percebe que ainda não parou para pensar que às vezes essa roupa, esse comportamento, essa maneira não tem glorificado ao Senhor, envia, você pode ser canal de bênção. Deus abençoe você e até a próxima semana. Tati e Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia, www.telmedia.com.